Olá, estamos aqui para te contar como foi o último debate entre os candidatos ao governo do Paraná, debate transmitido pela RPC TV aqui no Paraná. Eu tenho comigo na redação, no estúdio aqui da Gazeta do Povo, os jornalistas João Frei. Olá, boa noite. Bruna Covatti. Boa noite. E o Rogério Galindo, os guerreiros que ficaram aqui acompanhando, porque esse debate não animou muito quem estava assistindo, né? Ainda mais para esse horário, né? Podia ter sido mais animado, podiam ter pensado nas pessoas que precisam acordar cedo amanhã, ficar até essa hora. Ser um pouquinho mais animado, né, Cristina? Chamou atenção, né, João? Porque o penúltimo debate, aquele da RIC, semana passada, foi muito mais animado, muito mais dinâmico. Os candidatos mesmo, né, cobrando mais uns dos outros. E esse aqui hoje estava realmente aquele foi embalar sono. Foi na sexta-feira passada, acho que teve mais clima de sexta, né? Hoje, para recuperar uma frase do Stanislau Ponte Preta, foi mais monótono que itinerário de elevador. Acho que foi mais ou menos isso. Assim, a gente esperava que fosse ter, a gente até fazendo os comentários, ele até com o Rogério Galindo, no programa Fato do Dia, ao longo da semana, a gente imaginou que era o momento que eles iam mostrar as armas que restavam nesse final de campanha, né? Reta final, primeiro turno, a eleição tem a possibilidade de ser resolvida já no primeiro turno, então quer dizer, os candidatos, especialmente esses que querem que a eleição vá para o segundo turno e que tem alguma chance, aí a Cida Borghetti e o João Arruda, a gente imaginou que eles teriam uma postura muito mais de ataque, muito mais ofensiva, algo que não aconteceu, o que é bom para o Ratinho, né? Quer dizer, ele conseguiu sair desse último debate, provavelmente o debate com maior audiência, por seu debate na RPC, ele conseguiu sair sem apanhar tanto como apanhou no debate da RIC na sexta-feira passada. E aí a mim chamou a atenção que não só não houve essa postura agressiva, e quero jogar para você a pergunta, Galindo, mas também não aproveitaram a oportunidade de eventualmente apresentar propostas. A gente viu o Ratinho fazer isso, né? Quando ele era pressionado e não queria entrar na questão polêmica ali, ele respondia o que ele quisesse, outro tema, e mudava de assunto, mas sempre apresentando alguma proposta dele. Eventualmente essa poderia ter sido uma estratégia dos candidatos que têm eventualmente pretensão de chegar ao segundo turno, né? Eu acho que o Arruda apostou um pouco nisso, ele deu a entender desde o começo que ele era menos conhecido, que ele teve uma campanha mais curta, e de fato ele lançou a candidatura em cima da hora, né? E agora, no fim da campanha, ele ainda está se apresentando, né? No último debate, faltando 5 dias para a eleição, ele começa o debate dizendo: eu sou o João Arruda, eu sou o João, faltou dizer, eu sou o sobrinho do Requião, né? Que era o principal cartão de visita dele, mas ele fez as ligações com o Requião, que para ele são necessárias, falou de baixar a tarifa d'água, de fazer tarifa social de energia, que são coisas típicas do governo do tio dele e que podem, talvez, convencer um eleitor indeciso a essa altura, dizer, olha, vamos voltar aos bons tempos, se é que o eleitor vai considerar bons tempos, né? Mas, enfim, é o que ele tem que apostar. A Cida falou muito nos 5, 6 meses de governo dela, dizendo que fez algumas coisas importantes, fez aquela famosa dobradinha que a gente vai falar mais tarde aí com o OG, para falar do pedágio, né? Dizendo que ela tomou medidas contra o pedágio, que na verdade são mais marketing do que outra coisa, mas como você falou, nenhum deles apresentou nenhuma proposta inovadora, nenhum deles fez alguma coisa inesperada. Acho que o único ponto inesperado do debate foi o confronto único entre o Ratinho e a Cida, quando a Cida, de uma maneira mais dura, cobrou que ele não tinha como dizer quais eram as secretarias que iam cortar, fala em cortar mordomias, mas não cortou as próprias mordomias, e acusou o candidato de pedir um pajeiro para ele como secretário do Beto Richa. Imediatamente o Ratinho respondeu, a assessoria dele já disparou e-mails, mensagens para a imprensa para dizer não é bem assim, o carro já era da secretaria, ele nunca pediu nada, mas foi a única novidade talvez. O resto, tudo muito decorado, repetitivo, coisas que quem vem acompanhando a campanha já sabia de cor e salteado o que eles iam dizer, né? E quem estava acompanhando no tempo real aqui, os comentários de vocês e de outros colegas aqui da Gazeta do Povo, viu o Euclides Garcia, nosso repórter que estava lá na redação da RPC acompanhando o debate de perto, bem nesse momento que você citou aí de uma certa pressão que a Cida fez para o Ratinho, cobrando as mordomias. Ele dizendo que foi o único momento que o candidato Ratinho ficou um pouco mais nervoso, que estava até com um tique nervoso ali, demonstrando que não gostou da pergunta. Mas já que eu citei o Euclides, vamos ver o que o Euclides Garcia, que estava lá acompanhando os candidatos e vendo as intervenções de bastidores, essa movimentação dos assessores também, o que ele traz de impressão sobre o clima desse debate na RPC.
Bem, o debate é ao contrário do que a gente imaginava de início, né? Por se tratar do último debate na principal emissora de televisão aqui do Paraná, que tem a maior audiência, a gente esperava confrontos, né? Vários confrontos, sobretudo contra Ratinho Júnior, e o que a gente viu é que o debate foi um tanto quanto morno, né? Até mesmo o da RIC, na sexta-feira passada, foi muito mais pesado, os adversários do Ratinho principalmente foram muito mais enfáticos. E se alguém estava esperando esse debate para decidir o voto para o próximo domingo, acho que saiu um pouco frustrado, né? Até mesmo aqui eu acompanhei o debate do andar de cima, do segundo andar aqui da RPC, os estúdios ficam no andar de baixo, e era possível acompanhar, em cada baia tinha os assessores de cada campanha, e o clima entre eles era de muita calmaria, digamos assim, né? Alguns bocejando, ou seja, reflete muito o que foi o debate. Eu acredito que, sobretudo no início, quando o pessoal de casa ainda estava acordado, a gente esperava que os embates fossem mais incisivos e tal, mas acabou que não foi o que aconteceu, né? As conversas muito longas, evasivas, e para variar o Piva foi o mais incisivo em algumas perguntas, algumas colocações contra Cida, Ratinho, João Arruda, enfim. Foi um debate para quem esperava, quem sabe assisti-lo para decidir o voto. Acho que isso vai seguir indefinido, né? Porque a gente sabe que há uma parcela ainda de indecisos e é justamente nisso que o pessoal aposta para o segundo turno. Ou seja, vão aí ter mais 3, 4 dias antes da eleição e acho que vai seguir a indefinição se vamos ter ou não o segundo turno, sobretudo em relação ao Ratinho, né? Ele pretende matar a eleição já no primeiro. Acho que a dúvida ainda vai seguir, a gente vai ter que aguardar os próximos desdobramentos desta campanha para ver o fim, se é já agora em 7 de outubro ou se vai para a última semana lá no segundo turno. É com vocês. Esse foi então o relato, a impressão do repórter Euclides Garcia, que estava lá na redação da RPC acompanhando a movimentação dos candidatos, dos assessores, debate. Faltou a tua opinião, Bruna. A Bruna, que acompanha a movimentação nas redes sociais, foi também morno para quem estava acompanhando o debate, comentando nas redes sociais? Foi muito morno, acho que o pessoal de casa concorda com o que a gente já falou e também com o que o Euclides acabou de dizer. Inclusive, eles ficaram irritadiços com a falta de posicionamento de muitos dos candidatos. Acho que permanece, e quem talvez tivesse uma dúvida com esse jogo de passa-bola, de amigo, continua na dúvida, muita coisa não se esclarece. E também foi um debate muito menos divertido com relação aos memes, né? O próprio professor Piva, que no outro debate de sexta-feira foi o rei dos memes, acho que soltou uma no máximo, que a gente vai contar depois, então não vou falar já sobre a situação do velório aqui, para a gente guardar um pouquinho para depois. Não teve muita interação, não teve muito riso e também nem muita certeza ou apoio a qualquer candidato. Assim, foi mais... Mas você falou que o pessoal estava pelo menos procurando o Piva, né? Procurando, sim. Ele teve aumentos exponenciais, Galindo, aumentos exponenciais. Lá em Almirante Tamandaré. Principalmente em As pessoas Almirante ficam Tamandaré. assistindo o debate e querendo mais informações sobre quem está falando. Sim, até teve momentos bastante interessantes, assim, que dá para citar. Logo no começo, o e-book cresceu muito em pesquisa pelos internautas. Acho que como ele não participou do último debate, foi uma novidade ali para o eleitor, ele cresceu muito em pesquisa. Aí outras coisas aconteceram por conta disso. Por exemplo, quando ele se apresentava como candidato do Bolsonaro, né? E o Ratinho também, de certa forma, recebeu o apoio do Bolsonaro, as pessoas estavam procurando quem era o candidato do Bolsonaro no Paraná. Então, cresceu muito PSL Paraná, quem está com Bolsonaro, etc. Aí Vamos tirar limpo. Quem tá é, falando a afinal verdade? de contas? Quem está falando a verdade? E o Ratinho em si, ele não se posiciona, né, como candidato do Bolsonaro. O Ratinho evita se posicionar sobre qualquer coisa. Perguntar o time de futebol dele, acho que ele não responde. Bom, aproveitando essa deixa da Bruna, segundo tema nosso ali, Lucas, nacionalização do debate. Você mencionou que o Ogier se vende como candidato o apoiador do Bolsonaro aqui no Paraná, e o doutor Rosinha mencionando o presidente Lula e Haddad o tempo todo, né? A impressão que dá é que o Rosinha chegou para essa reta final de campanha com essa obrigação aí de carregar as bandeiras nacionais do PT. Então ele já começou o debate dando boa noite para o Lula, coisa que ele tinha feito também no primeiro debate, se não me engano, lá na Band. Quer dizer, a expectativa é que o ex-presidente Lula esteja assistindo, porque afinal está preso aqui em Curitiba e a transmissão local ali passaria esse debate. Se não estiver dormindo no meio do caminho, como pode a gente ser, imagina pode que ser. parte dos telespectadores tenha feito, né? Exatamente. E aí ele recorreu o tempo todo falando do presidente Lula e falando também do Haddad, né? Então, recorrendo a essas duas pautas, colocava algumas coisas da campanha estadual, da campanha dele no meio das falas, mas elas sempre começavam ali no nível nacional para depois chegarem até aqui. Teve menção ao presidente Temer também, né? Tentando associar ao O João Arruda, né?
Menos, né? Mas sempre sobra um pouquinho para a Arruda. Na verdade, o pessoal não está tão preocupado com a Arruda. A impressão que já deixaram ele um pouquinho de lado. A briga mesmo parece que a essas alturas é mais Ratinho e Cida. Agora, vou fazer um comentário aqui, Cristina, você que conhece bem TV, né? Até a gente já tinha antecipado um pouco na semana passada que quando chega na Globo, o pessoal dá uma segurada, se retrai, né? Fica um pouquinho, parece que receoso, intimidado pela audiência. E também eu vou deixar registrado um protesto aqui. Esse negócio de sortear tema de pergunta, até escrevi ali no nosso tempo real. Eu vi teu comentário, achei bem pertinente. Se o sujeito é capaz de governar o Estado, governar o país, a TV tem que tutelar ele para escolher qual tema ele vai fazer mas aí pergunta. Vou falar aqui completamente da minha cabeça. Eu tenho a impressão que é o eterno controle de tempo da televisão, por medo que eventualmente se estendam demais e fiquem divagando ali. E um pouco acho que é para evitar a pancadaria, né? Não, para não ficarem falando só um do outro. Vamos falar sobre infraestrutura de transporte. Aí o sujeito não quer falar de infraestrutura de transporte, ou pelo menos naquele momento não era para aquele candidato que ele queria perguntar isso. Fica uma tutela excessiva e o eleitor também, às vezes, pode ser que não era aquilo que ele queria ouvir ou que queria perguntar. Aí parece que a TV está querendo decidir o que é importante para o eleitor, o que é importante para o candidato. Se bem que agora parece que isso deixa mais chato ainda, né? E aí, Galindo, o que acontecia com muita frequência no debate de hoje, sorteava lá o tema, bom, então o tema agora são as estatais. Aí o candidato pegava, olhava para o outro, o que o senhor acha das estatais? Parecia criança fazendo isso de redação em escola, né? Aí vocês falaram dos temas chatos também, quando são impostos. Eu lembrei da primeira pergunta lá, que veio sobre segurança energética, aquele início super... Uma tentativa de pegadinha do Ratinho, né? Não te pareceu, Bruna? Parecia que ele estava querendo dizer, Cida, olha, vamos ver se você entende de governo. O que você acha de segurança energética? É a mesma coisa depois com a Cida, quando ela queria dizer que ele não sabia responder a pergunta, né, enfaticamente. Qual o número de secretarias, afinal? Sabe responder ou não sabe? Ficou essa coisa meio jogo infantil. E né? esse tema das secretarias é um exemplo, teve muita repetição, né? Para quem acompanhou realmente um foi pouco chato acho que a gente achou. Um pouco acho que a gente achou chato que a gente é profissional disso, né? Nós Estamos todos aqui. Demais. Então talvez assim pra gente parece que a gente tá vendo o mesmo capítulo da novela 3 vezes, né? Mas talvez pro eleitor comum, pro eleitor que só viu um debate, pro eleitor que acordou pra campanha na última semana e descobriu que tem que ir domingo votar, talvez não tenha sido tão chato. Talvez pra ele tenha sido uma novidade, saber, olha, o João Arruda, quem é esse cara? Hoje e-book, né? Por isso de onde que teve busca na internet. Inclusive, acho que outras coisas, acho que o eleitor está muito nessa posição mesmo justamente pela busca, né? E falando nisso, assim, puxando um pouquinho para outro lado, quando o Ratinho se posiciona como que o candidato ao Senado dele é o professor Uriu Visto, gente, a internet foi uma coisa fabulosa, assim. O aumento de busca pelo nome dele foi de mais de 400%. Quer dizer, ele efetivamente fez campanha para o candidato. Fez campanha e as pessoas realmente foram atrás para ver quem era, né? E aliás, o Uriu Visto realmente nessa se deu muito bem com a questão do Beto, né? Também, então... eu acho que ele tá crescendo bem. Talvez no nosso programa, quando formos dizer... Mais ainda, né? Exato. É possível, é verdade. Mas agora uma anotação aqui só. Eu concordo com o Galindo, com isso que ele disse, que a gente está acompanhando seguidamente. Então, a gente percebe algumas repetições. A gente tá meio anestesiado já, né? Mas agora chegou num ponto hoje que eles repetiram piada, né? Aí repetir piada... repetir piada não. É que a coisa da Cida cobrando o Ratinho, afinal de contas, quais as secretarias que você vai cortar... Ela só no programa hoje acho que fez umas 3 ou 4 vezes. Sim. Então, tudo bem, eu sei que era uma estratégia de pegar ele de calça curta e não sei quais são. Eu acho que isso veio muito do debate que a gente fez aqui na Gazeta do Povo, mediado até pelo Rogério Galindo, que era um debate mano a mano e caiu Cida e Ratinho. E ela fez essa pergunta para ele aqui. Pareceu que foi até improvisado. Ela fez a pergunta e ele saiu muito mal. Ele respondeu muito mal a pergunta naquela hora. Ela repetiu a pergunta no debate da RIC, ele não foi bem. Acho que hoje ele já imaginava que ela ia perguntar de novo, se preparou um pouco mais, citou ali 3 ou 4 das 14 que ele pretende criar. Não vai cortar 14, não tem como. Aliás, foi um momento em que ele também dá uma pinicada nela, porque ele diz que ela as criou, secretarias, né? Que você criou e colocou apadrinhados, vereadores. Que é verdade também, né? A secretaria que ela criou para o Zé Maria, ex-vereador aqui de Curitiba, foi criada nitidamente para dar uma secretaria para o Solidariedade, que é o partido dele. Quer dizer, teve isso mesmo. Nenhum dos dois ali estava mentindo. Os dois têm problemas para responder. Agora, que o Ratinho não vai cortar para 14 secretarias, não vai. E outra coisa, também não faz a menor diferença que o custo de uma secretaria, às vezes, é muito pequeno.
Vai cortar o quê? Uma secretária? Vai cortar o secretário, o salário do titular da secretaria? Não é isso que vai resolver o problema do Estado. É só para dar essa ideia de enxugamento de máquina pública que o eleitor tanto cobra, né? Mas isso aí, na verdade, uma vez tem um debate famoso em que o Ciro Gomes fala, e se cortar os 39 ministérios, economiza quanto? Não é isso que vai resolver o problema do país, não é isso que vai resolver o problema do Paraná. Isso é uma espécie de fetiche que as pessoas criaram. E lógico, a Cida tem mais que pegar no pé dele, porque os dois estão à beira de um possível segundo turno. Sim. Mas não faz o menor sentido para resolver o problema de um Estado que tem 60 bilhões de orçamento. Né? Tanto que geralmente o que eles fazem depois que assumem é fazer a fusão das secretarias, né? Eles não cortam, eles fazem uma fusão. Aí você tem a administração. Precisando, tinha de administração e tinha de previdência. Agora tem a secretaria de administração e previdência. Como disse o Galindo, você Esporte, vai lá, turismo, perde. Deixa de ter um secretário, mas de fato não é isso que vai fazer alguma diferença no orçamento do Estado no fim do mês. Né? Próximo tema é a ausência, praticamente, né? A ausência do nome de Beto Richa nesse debate. Uma novidade, né? Mesmo teve muito, né? O Beto Richa apanhou como um condenado no último debate, virou uma espécie de Judas, né? Ninguém queria estar perto dele, o candidato radioativo, né? E dessa vez usaram menos, né? Não sei até por quê, porque ele continua na mesma situação, né? Inclusive hoje teve mais uma denúncia. Ele continua tendo sido preso, nada mudou. O irmão preso, o Deonilson Roldo, que era o braço direito dele, preso. Então, na verdade, continuava fazendo sentido. Só que parece que os candidatos da oposição não consideraram esse o assunto mais pertinente, o que me parece um erro. O João Arruda, por exemplo, que tenta ainda chegar no segundo turno, acredita que tem chance, ou pelo menos diz que acredita, ele fez muito o papel do bom moço, acho que acreditando que o eleitor não o conhece, tentando fazer uma apresentação do zero, olha, eu sou esse sujeito aqui, e parece que ele, nessa toada, ele se esqueceu de dizer, olha, eu sou um bom candidato, mas você, além de tudo, tem que lembrar que os candidatos de lá têm esse e aquele problema. Não sei, parece que faltou isso, assim, talvez por isso que a gente tenha tido essa impressão. O professor Piva, que foi aquela metralhadora no debate da RIC, em relação a isso, ele mencionou acho que o 29 de abril, uma vez? Sim, uma vez. E o Ratinho parece que tinham perguntado sobre os pombos no telhado, né? Outra coisa. Mudou de assunto, não quis mas foi uma ausência nesse sentido, sentida, né, no debate. Nem mesmo nas redes sociais, assim, que era algo que desde o começo dos debates as pessoas estavam procurando a Cida. A gente falava que tinha sido muito prejudicada por essa relação, inclusive pelo que os eleitores estavam buscando. Nada. Passou completamente despercebido pelo vice dele, não pelo foi eleitor. associada ali. E tem isso, né? A Cida vice, o Ratinho secretário. Era a ligação óbvia que você tinha que fazer, né? Olha, o cara que foi governador enquanto vocês estavam lá está preso, ou que foi preso, ou está todo mundo preso, e vocês dizem o que sobre isso? Só o Piva mesmo que foi mais incisivo, mas eles fugiram pela tangente e ninguém pressionou. Eu acho um erro isso, estrategicamente. E justo o João Arruda que vem fazendo uma candidatura, que vem insistindo nesse discurso de oposição o tempo todo, né? Sim, eu não sou ligado, chega né? na última semana de campanha, talvez no momento de maior audiência que ele vai ter de agora até o fim da campanha, e aí abre mão de usar esse discurso, que foi o discurso que foi o centro da candidatura dele, especialmente depois da prisão do Beto Richa, lá no dia 11 de setembro. Depois isso ficou muito forte na campanha dele, e ele abandonou nessa última semana. Não sei se teve alguma pesquisa interna, algum grupo que eles fizeram, alguma informação que eles têm de que talvez não tivesse o eleitorado não estava recebendo tão bem aquela pancadaria toda, mas é curioso mudar de estratégia justamente assim no último debate. E uma outra curiosidade, só se me permite, Cristina, que o Arruda parece que não usa muito, eu acho muito estranho, ele fala pouco no Requião, né? Ele não usa isso. O Requião é um sujeito que está, por tudo que a gente sabe, praticamente eleito para o Senado, reeleito, sujeito que tem uma popularidade imensa, foi 3 vezes eleito governador, gosta ou não gosta dele, é um sujeito que tem uma trajetória eleitoralmente impressionante. E ele se recusa, parece que ele não quer viver à sombra do tio, etc. Mas, pelo amor de Deus, né, se ele quer chegar ao segundo turno, uma hora você tem que dizer, olha, eu tenho o apoio do Requião, eu vou voltar, enfim, fazer alguma coisa desse gênero, mas eu não sei, parece que ele tem uma certa trava. Não sei se é psicológica ou marketológica, mas alguma coisa. Ou já rolou uma briga num almoço de família e ele não quer. Não, inclusive o Requião pede voto para ele, né, o tempo todo.
mas ele parece que tem um problema com isso, assim, não sei. Não, mas mesmo sem citar o Requião, ele tem citado um modo de política muito requianista, que não era o modo de política que ele vinha fazendo no Congresso Federal. Então ele vem falando isso que você disse, esse uso das estatais mais, digamos assim, mais social ou até mais político, baixar água, dependendo luz de quem e gás. Exato, isso é uma proposta que você poderia imaginar perfeitamente saindo da boca do Requião. E não é muito essa postura do João Arruda, o deputado federal que a gente conhece, um deputado muito mais alinhado ao MDB da Ponte para o Futuro, né, esse documento mais liberal que o MDB fez ultimamente, um MDB mais do Meirelles, quer dizer, então ele usa o nome não, ele usa o estilo do Requião, cita a memória dos governos antigos do Requião, mas não tem usado tanto o nome do tio na campanha. Talvez por essa linha mesmo, até porque Requião apoiando o PT e tudo mais, e ele ali... Mas eu acho muito estranho o sujeito ter medo da rejeição do tio, quando o tio tem o triplo de voto dele, 5 vezes os votos dele. Eu acho isso uma estratégia absolutamente equivocada, mas eu não sou marqueteiro, né? Então eles é que se virem, né? Próximo tema aqui foram os temas importantes que acabaram surgindo, ainda que não com a intensidade que a gente, como eleitor, gostaria. Reforma da Paraná Previdência, concessões de pedágio, foram 2 dos que eu anotei aqui. Sabe que eu tenho eu acho que o debate ele tem esse momento da gente discutir proposta que é interessante, mas eu acho que o mais interessante dele é você ver o candidato sem ser tutelado o tempo todo pelos marqueteiros. Ele tem ali 3, 4 minutos que ele vai precisar falar, contando réplica, tréplica, enfim. E ele precisa falar sendo ele. No momento, eu tenho a impressão que o formato de debate não é tão adequado para discutir proposta. Então a gente passou boa parte falando sobre as propostas, sobre os problemas do Estado. Falamos de pedágio, falamos do 29 de abril. Eu acho que o 29 de abril aí pode até entrar mais como uma polêmica, mas eu digo como proposta. Vamos falar reforma da Previdência. Em 1 minuto e meio, o sujeito não consegue nem explicar qual é a sua proposta para a reforma da Previdência. Até não, eles estavam falando, explicar... acho que da Paraná Previdência mesmo. Mas é a reforma da Previdência dos servidores estaduais, né? Acho que se adequa, só regionalizando o termo. E aí não tem como explicar. Porque não tem uma solução tão prática, não tem um projeto que você vai apresentar e vai resolver todos os problemas, é uma solução complexa, ela é muito pouco charmosa, se você for passar até 1 minuto e meio falando ali, vai chamar pouco a atenção de quem está escutando, então eu realmente tenho dúvidas eu entendo que tem um apelo de você fazer um discurso propositivo, mas eu tenho dúvidas do efeito que esse discurso propositivo num debate pode ter. Eu acho que às vezes ele é um pouco mais... fosse dormir, né? Talvez ele seja até mais entediante. Eu acho que o debate é o momento de ter algum tempero, o momento Agora, de ter alguma... eu concordo muito com você, exceto, acho, quando você consegue fazer uma coisa muito popular. Como, por exemplo, a Cida tentou fazer no pedágio, né? Vou liberar as cancelas para todo mundo passar. Uma coisa que o cidadão sente no bolso, sente na prática, bloquear os bens das concessionárias, mas uma coisa principalmente assim, tipo, baixar o preço da luz, do botijão, etc. Tirar o pedágio, tirar o nome da SPC, exatamente. Não, porque veio uma proposta tirar o nome da SPC não surgiu aqui no Paraná com proposta. Mas uma coisa assim que seja muito diretamente ligada à vida do sujeito, assim, por exemplo, vou asfaltar tal rua, aí tudo bem. Agora, como você disse, assim, falar uma coisa muito abstrata, assim, sobre previdência, sobre inflação, ou sobre, enfim, essas coisas mais abstratas, assim, eu tenho a impressão que mais cansa mesmo do que... não capta, né? Agora, no caso do pedágio, eu acho que foi muito esperto da Cida usar o G-Book, né? Foi uma dobradinha para fazer essa dobradinha, ele levantou para ela cortar. Por que ele perguntou do pedágio para ela? Para ela poder dizer, olha, estou tomando providências, não vou renovar, etc. Num momento em que o governo que foi dela, que é o do Beto Richa, está sendo acusado de desviar dinheiro do pedágio. Ou seja, na verdade, ela não só tentou limpar o nome dela, como ainda dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, por mim eu levantava todas as cancelas e vocês passavam de graça. Né? Dá uma explicadinha para o eleitor e leitor eventualmente distraído aí, de onde que surgiu essa dobradinha do OGE com a Cida? Então, isso é uma longa história, né? Mas para resumir, o OGE já na campanha passada, em 2014, foi uma espécie de candidatura auxiliar do Beto Richa, ele tem uma ligação já com o grupo, e dessa vez o PSL, que é o partido do Bolsonaro, estava numa dúvida ali se lançava ou não lançava candidato ao governo do estado, e ficou nessa pendência. O OGE-Book foi lá, registrou a candidatura dele, mas registrou com a intenção, nitidamente, de fazer uma parceria, digamos assim, com o grupo da Cida Borghetti, do Ricardo Barros, que é o atual governo do estado. Ele tem uma ligação, mais ou menos, com as pessoas, o que é curioso, já que o OGE-Book também já foi funcionário do Ratinho, ele está ali meio nessa bola dividida, mas ele tomou o partido da Cida Borghetti,
e nos debates tem feito muito isso de escada, né? O Dedé do Didi, uma pergunta, né? Que vai ajudar a Cida. Ou então na hora que ela não tem para quem perguntar, vai ter que perguntar pro Piva e isso vai ser prejudicial para ela. Ela tem uma válvula de escape, pergunta pro EG e faz uma pergunta tranquila, vai ter uma resposta que também é boa para ela, fica todo mundo feliz. No primeiro debate na Band, ele chegou a elogiar um programa de governo. Estava perguntando sobre um programa, falou, a senhora implantou isso aqui, foi muito bem feito. É algo incomum de você ver entre dois. Eu acho que o EG vota na Cida, eu acho. Chegar lá na cabine mesmo. O voto está declarado. Eu acho. Vamos ao debate nas redes sociais aqui, que é nosso próximo tema. A Bruna já deu uma pincelada aí no início do nosso programa aqui. Que mais que teve de curioso? Teve números, né? Que você teve números. Primeiro eu queria falar de novo do quanto o professor Piva cresceu, né? Uma oportunidade até para ele nessas horas, para o eleitor, com pouco tempo de TV, etc., pouco recurso, para eles conseguirem conhecer o professor Piva. É engraçado que até Almirante Tamandaré, onde ele mora, foi um dos nossos picos, assim, de pesquisa, foi por lá. Acho que a gente estava brincando até, eu e o Galindo, um pouquinho antes de entrar, que o eleitor devia estar pensando, olha, aquele cara que mora ali naquela casa. Foi vereador. Foi vereador, pois é, será? Olha só. Descobrindo agora que ele é candidato, né? Então, para ele é um momento ótimo, assim, inclusive por ser quem mais é provocativo mesmo num debate. Pouquíssimo. Ele é bom de oratória, né? Ele é bom, ele fala bem, né? Professor. Exatamente. Fala corretamente. Sim. Agora, uma coisa que chega a ser um pouco desesperadora aqui em números em números de menções, por exemplo, o Ratinho ele teve 3.000 menções aproximadamente, foi o líder de menções, acho que é o esperado também. O Beto Richa apareceu com 2.800 menções, mas também nada muito... Nada negativo, exatamente. Ele só falava mais semelhanças do cabelo do Ratinho e do Beto Richa. Aquelas brincadeiras, né? Dessa vez nada muito grave, assim. E o Piva e o Dr. Rosinha chegaram a quase chegar ali nos Trend Topics, mas ainda não tinham um número absoluto, então logo saíam, assim, nada muito representativo. Mas esse mesmo pessoal, só para vocês terem uma amostragem do quanto vale 3.000 menções, no mesmo dia... essas mesmas pessoas tuitaram 81.000 vezes sobre o nome Ciro Gomes e 55.000 vezes sobre o Amoedo. Mas triste mesmo é saber que enquanto a gente estava falando do debate, alguns estavam comentando o debate, 15.000 pessoas queriam saber sobre a prova do fazendeiro do reality show A Fazenda em outra emissora. Então, muitas pessoas não estão nem aí para o que a gente tá discutindo. Que também aqui. Faz parte da democracia, né? Mas claro, faz parte da democracia. Uma certa aflição, né? Faltando 5 dias para a eleição. Surpreende, porque a gente vem desde junho de 2013, daquelas passeatas iniciais, dizendo que o brasileiro está mais politizado. Efetivamente, a gente vê isso, as pessoas discutindo mais política, a gente imagina que no momento da eleição todo mundo vai estar mais focado nisso. Eu tenho minhas dúvidas também de que falar mais de política significa estar politizado, né? Porque as pessoas às vezes falam de política como, né, uma coisa, só ficam repetindo, né? Mito, ou sei lá, Lula, e isso não quer dizer politização, né? As pessoas abriram um pouco mais os olhos para a política, efetivamente, isso é inegável, mas quando a gente vê números que nem esses que a Bruna levantou para nós aqui, realmente dá a impressão que estão levando na brincadeira de novo. Mesmo essa história de abrir os olhos, eu tenho minhas dúvidas, mas isso aí a gente... Isso é papo para um outro programa, como a gente faz um podcast. Como diz o meu guru de política, o professor Adriano Codato, assim, a gente tem que ver se tem dados, né? Assim, sobre isso, mas de qualquer jeito eu acho que realmente, como a Bruna diz, é aflitivo que faltando 5 dias as pessoas, tantas delas indecisas, como a gente vê nas pesquisas, e para isso tem dados, né? A gente vê que muita gente ainda não sabe em quem votar, na hora que tem um debate que está ali fácil na mão, é só ligar a TV e assistir, o pessoal vai ver a Fazenda. Depois não adianta ficar 4 anos reclamando de aumento de imposto, de falta de médico, de escola quebrada, carteira quebrada na escola. Antes de ir para o Quem Ganhou, Quem Perdeu, que é o nosso último tópico aqui, eu queria comentar o Dr. Rosinha apagado, né? Mais uma vez a gente praticamente não falou dele. Eu acho curioso, porque apesar dele vir da democracia socialista, da DS, que é essa ala mais à esquerda do PT, e geralmente eles são muito contundentes na fala, ele está cada vez mais calmo, falando cada vez mais baixo, assim.
Eu acho que eu acho que isso explica um pouco, e se você entender por que o Piva está aparecendo tanto, eu acho que o Piva está vindo com muitas tiradas e tal. O Rosinha não escolheu esse caminho, acho que ele escolheu esse caminho nas redes sociais. Talvez no primeiro debate lá na Band ele tenha feito um pouco isso, até quando ele fez aquela piada, aquela brincadeira com o Ratinho, fingiu que confundiu o nome do Ratinho com o nome do Beto Richa, aquilo deixou o Ratinho meio nervoso, mas depois ele vem fazendo um discurso. Primeiro que é um discurso um pouco descolado do discurso estadual, acho que ele investe muito no discurso nacional, faz um discurso pouco contundente e fala, eu acho que fala de assuntos de modo um pouco abstrato, ele acaba não chegando falando de coisas tão concretas. Eu acho que isso deixa ele um pouco fora. Eu acho que um dado interessante da gente perceber isso, como ele está com essa postura de fato mais tranquila, é que o Ratinho, o principal candidato que ele fazia perguntas era o Rosinha. Quer dizer, se a gente imaginar que o Ratinho não pode... É o cara que está evitando apanhar. Ele sabe que ele estava apanhando de todo mundo no último debate. Esse debate ele começa perguntando para a Cida, mas depois ele vai perguntar para o Rosinha. Quer dizer, ele sabe que ali vai ter uma resposta não tão dura, talvez uma provocação ou outra, mas nada tão contundente, que ele vai conseguir desviar, que ele vai conseguir contornar. Acho que isso explica um pouco, de fato, a gente está vendo essa postura no candidato do PT aqui. E quase que a gente esquece de falar, a Bruna prometeu aqui, fez o spoiler, então a gente tem que cumprir com o que a gente prometeu e contar a história do velório, né? Que quem não assistiu... É mesmo, quase esquecemos. Um grande momento do debate. Que o Piva estava perguntando sobre o 29 de abril, etc., e o Ratinho respondia sobre qualquer outra coisa. Aí o Piva cobrava e ele falava sobre o tempo, o jogo de futebol. Eu acho que eu anotei um aqui até. Exatamente, o Piva pergunta sobre o 29 de abril e o Ratinho diz que vai dar 3 refeições por dia para os alunos. Que tem tudo a ver, né? E daí, na hora de cobrar, ele falou, o Piva vai lá e diz, não, que realmente o Ratinho aqui é uma pessoa muito boa para você passar a noite num velório, porque ele fala muito, conversa sobre qualquer coisa, mas não fala do que interessa. E aí, nessa hora, os internautas acordam... Para o Piva, é claro. Os internautas acordam para o Piva. E aí tem um memezinho que surge ali do debate, então se você ouvir falar de companhia de velório aí, ou ler alguma coisa nas redes sociais, foi o Piva falando do Ratinho, que ele deve ser uma boa companhia de velório, porque ele puxa. Você acha que é mesmo, Cristina? Você acha que ele foi mesmo para esse lado, assim, de falar qualquer coisa menos do que interessava, né? Aqui rolou bem, né? Vou dar 3 refeições por dia para os alunos para responder uma pergunta, aliás, uma provocação sobre o 29 de abril. Tá certo que o tema tinha a ver com professores, né? Sim. Então não fugiu mas do tema. No outro ele deu uma volta. Mas até acho meio estranho essa história de 3 refeições por dia num aluno de meio período, né? E aí não teve a réplica, né? Eu lembro muito o Ratinho na eleição municipal aqui, prefeito, em 2012, ele prometia dar uniforme para as crianças, para a escola, que não tem nas escolas municipais, não tem, ele prometia criar. Que é uma coisa assim que não é o principal da educação e tal, mas ele sempre dá um jeito assim de ser marqueteiro, e agora 3 refeições por dia, um aluno vai ficar 4 horas na escola, quer dizer, vão dar uma refeição a cada hora e meia. Só se ele implantar o ensino integral em todas as escolas... Não, mas ele está prometendo isso para meio período, quer dizer... Parece que a cada 2 horas, nem sei se é saudável. Biscoitinho na chegada, um leitinho no intervalo. Muito estranho, mas enfim. E aí não veio nenhum questionamento na sequência também, que é o que a gente fica lamentando. Pois é, e não falou do 29 de abril, o que ele poderia falar sobre isso, que realmente é uma coisa mais grave, talvez. Aí teve teve um outro comentáriozinho, que o Piva, nesse mesmo momento aí, chamando ele de pai da bancada do Camburão. Sim. Que daí já é até um pouco injusto, assim, né? O Ratinho no momento não era deputado, demais, né? Mas, assim, de fato, o Ratinho tem explicações a dar na história do 29 de abril, tem. Ele não estava deputado, mas ele tinha um monte de deputados ligados a ele era secretário do governo, então ele realmente não pode simplesmente dizer, não tive nada a ver com isso, assim como a Cida também não pode, né? E foi um momento trágico da história do Estado, eu estava lá, muita gente do jornal estava lá, a gente viu aquele horror. Acho que as pessoas que estavam ligadas àquele governo têm que ser cobradas mesmo por isso e não pode responder dizendo de 3 refeições por dia, que é quase um assinte, né? Realmente, para a companhia de velório talvez seja bom. Quem ganhou e quem perdeu? A parte mais difícil do nosso debate. Perdemos nós, né, João? Eu acho que como foi muito morno, quer dizer, eu acho que a gente sai do mesmo jeito que entrou, nada mudou assistindo esse debate. Quem ganhou foi o Ratinho. Ele ganhou porque não apanhou tanto como apanhou na RIC, ganhou porque é o candidato
que lidera, e se ele conseguiu sair mais ou menos do mesmo tamanho que entrou, para ele tá bom. Aí, por consequência, quem perdeu são os candidatos que precisam levar a eleição para o segundo turno. João Arruda e Cida Borghetti perderam na medida em que, novamente, as pessoas acho que saíram do debate. Quem assistiu do começo ao fim, acho que saiu com as mesmas impressões que entrou, não teve nenhuma grande diferença. Então, se mantém o cenário atual, é bom para quem está na liderança e ruim para quem está na segunda e na terceira colocação, precisando tirar votos do Ratinho para levar para o próximo turno. E acho que, como a Bruna trouxe o dado, você citou aquela hora, também levou um pouco o Oriovisto, né? Foi o candidato ao Senado do Podemos, ali da chapa do Ratinho, que foi citado 2 vezes, né? O Ratinho teve declaração de voto. Exato. Com esse nome meio inesquecível dele, né? Oriovisto. Onde ele vai, o Ratinho tem falado nele o tempo todo. Acho que isso até tem outros fatores, né? Um fator é a quantidade de dinheiro que ele tem na campanha, a prisão do Beto Richa, mas eu acho que isso de o Ratinho botar ele embaixo da asa e levar para tudo que é campo, levar para o interior, levar para todos os lugares, pode ter alguma explicação nesse crescimento nas intenções de voto que ele tem registrado. Se a gente considera que o quem ganhou, quem perdeu é quem conseguiu levar algum voto com esse debate ou não, Sim. O Oriovisto algum voto deve ter levado depois de tantas menções, tanta busca na internet, né, Bruno? Com certeza. Claramente quem ganha é o Ratinho, porque continua na mesma, né, como o João falou, mas acho que quem perde mais, que tinha crescido, parecia que ali as pessoas estavam sabendo melhor quem era ele agora, é o João Arruda, né? Que no último debate se saiu muito bem, as pessoas procuraram quem ele era, aí ele adotou outra postura, que é essa de se apresentar um pouco mais, talvez achando que fosse uma estratégia mais coerente, mas de alguma forma ele ficou apagado, porque sem cutucar quem está ali com a chance real do segundo turno, ou o próprio Ratinho, ele acaba também não crescendo e perdendo muito. Agora também ganham Piva e Ogier, de certa forma, porque ganham notoriedade no fato de que são pesquisados. Está quase como ex-presidente do Dilma, dizendo que quem ganhar e quem perder não vai ganhar nem perder, vai todo mundo ganhar e todo mundo vai perder. Acho que principalmente o Piva, né? O Piva, ele, com a ausência, inclusive, de um discurso um pouco mais forte do Rosinha, ele apareceu nessa eleição como uma pessoa que está fazendo os questionamentos que as pessoas querem. Então é uma pessoa que a gente vai começar, o eleitor vai começar a acompanhar. Acho que nisso ele ganha muito. Talvez essa tenha sido a eleição, porque ele já concorreu a outros cargos em outras eleições, a eleição em que ele mais firmou o nome dele, né? Não sei se por conta das redes sociais, até a curiosidade de buscas e tudo mais. O João abriu citando uma frase famosa, eu vou citar outra que eu não tenho certeza de quem é, mas a ausência do Ogier no debate passado preencheu uma grande lacuna, né? Porque sem ele o debate é muito mais interessante, né? Porque ele fica amornando a coisa de propósito, né? Quando a coisa tá para pegar fogo, o candidato que está apanhando vai lá, corre pro Ogier e diz, me ajuda aqui, que eu preciso dar uma esfriada nisso aqui. E a coisa perde graça, até porque o número excessivo de candidatos é sempre um problema, né? Quanto menos candidatos você tem no debate, maior a chance de você realmente esclarecer as coisas, os candidatos têm tempo para falar. E ali começou já a passar para um número excessivo. Esse debate da quinta-feira presidenciável, né, vai ser um horror, né? Se não me engano, são 7 ou 8 candidatos, 7 pessoas discutindo, é uma balbúrdia, não é um debate, né? Então fica mais complicado. Sobre quem ganhou e quem perdeu, eu concordo com as análises aqui dos eruditos mestres que já falaram, mas eu acho que de todo mundo ali, quem mais perde é a Cida Borghetti, porque ela tinha uma chance real de chegar no segundo turno e ela, em todas as oportunidades que teve, nos 3 debates televisivos, aqui no debate na Gazeta, nas chances que ela teve de falar em público, ela não desempenhou a altura, assim, ela não esteve à altura. Eu também acho que a Cida entra como quem perdeu ali, até cargo, por conta de passar uma impressão de despreparada em função de não dar conta de responder. Às vezes ela se perde na resposta. Ela é ruim de retórica, ela é ruim de dados, ela não consegue... E aqui não vai nenhum machismo, pelo amor de Deus, né? Assim, porque às vezes qualquer crítica que se faça para uma mulher pode parecer... Não é isso, assim, acho que tem grandes mulheres governantes, tem mulheres que saem muito bem no debate, pelo amor de Deus, não quero passar... Mas ela, particularmente, assim, tem muita dificuldade de falar ao vivo, de se explicar, e acho que ela não esteve à altura em nenhum momento da expectativa que o grupo político dela tinha de que ela pudesse, de fato, fazer frente para o Ratinho, que ela pudesse ser uma segunda potência que levasse a eleição para o segundo turno. E vou fazer um último comentário aqui. Quem perdeu também nessa eleição, fazendo já que a gente está no fim da eleição, né, não só no debate, foi Osmar Dias, né? Osmar Dias
nesse momento a gente olha para trás e diz, olha, perdeu a chance da vida. Ainda mais depois daquela campanha contra Requião, que ele ficou por 200 e poucos votos, não lembro exatamente. Foi 10 mil votos, né? Num eleitorado de 7 milhões. Assim. Então é 10.200 e alguma coisa. É uma maninharia, né? E agora, e ele nesse momento, assim, com o Beto preso e os dois candidatos que estão à frente ligados ao Beto, ele era a chance realmente estava com nenhuma metáfora com o ratinho, mas estava com a faca e o queijo na mão, né? E deixou escapar, enfim, ninguém sabe exatamente por quê, ele ainda vai se explicar no futuro, prometeu já uma entrevista, candidato, estamos aqui futuramente para falar disso, mas eu particularmente acho que o Osmar tinha tudo para se eleger dessa vez então, olha como foi escapar. Curioso esse debate, apesar de morno, que temos aqui entre as opiniões nossas, um que ganhou, que não estava presente, que é o professor Orion Risto. E um que perdeu, que também não estava presente, que é o Osmar Dias. Pois é, verdade. Debate curioso. Curiosa essa eleição para o governo do Paraná. E se você ainda não decidiu o seu candidato, se informe. Aqui na Gazeta do Povo tem muito material, muitas entrevistas, sabatinas, debates mesmo, pós-debate, análises. Você pode se informar não só sobre candidato ao governo do estado, mas também a deputado estadual, deputados federais, tem muitas entrevistas, muito material produzido e esperamos vocês nos acompanhando ainda nas próximas coberturas, porque domingo está perto, mas ainda tem muito chão para rodar. Obrigada a todos pela participação aqui. Obrigado. Obrigado a você. E a você que estava nos assistindo também, muito obrigada.